Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, Esther, a portadora das boas novas. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Segundo, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Terceiro, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Essa nossa lição, o texto áureo se encontra em Esther capítulo 8, versículo 16, que diz: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. A verdade prática diz que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo e humilhação em honra. A palavra-chave é boas novas. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei é o nosso primeiro tópico. O primeiro subtópico é a humildade de Esther e a sua súplica. Então Assuero ele foi informado do decreto que foi redigido por Ramã no dia 3 de Adar, que é o 12º mês entre fevereiro e março do nosso calendário atual. Os inimigos dos judeus eles deveriam matá-los em todas as províncias do Império Persa, ou seja, todas as 127 províncias os judeus seriam mortos. Então, o que poderia ser feito para evitar esse extermínio? Esther capítulo 8, versículos 7 e 8 diz assim: Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender a mão contra os judeus. Versículo 8. Escrevei, pois, Assuero falando para Esther e para Mardoqueu: Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei. Selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então havia ainda um desafio para os judeus. Ramã já foi enforcado, mas o desafio ainda continuava. Que desafio era esse? O dia 13 de Adar, porque o decreto havia sido enviado para todas as 127 províncias. Isso teria que ser cumprido. Então o que nós podemos dizer aqui? Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Então nós temos que fazer a nossa parte. Já fizemos a parte que era para buscar Deus. Então jejum, oração, meditação, tudo que foi necessário foi feito. Deus respondeu e deu certo. Esther conseguiu chegar à presença do rei, conseguiu com que Ramã fosse enforcado. Agora faltava esse dia 13 de Adar. Então agora é a parte humana também entrando em ação. O segundo subtópico fala sobre segurança jurídica. Então, apesar de todos os aspectos tirânicos e autoritários dos reis da Pérsia, havia um limite para suas ações, para ações de todos os reis da Pérsia. A lei dos medos e dos persas. Então esse era o limite, a lei dos medos e dos persas. Então Dário, que era pai de Assuero, ele viveu uma experiência parecida lá com Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 8, também o versículo 15 vai falar sobre isso daí. Que assinou o decreto, não sabia que ia prejudicar Daniel, e Daniel acabou sendo lançado na cova dos leões, porque ele não poderia revogar, não poderia voltar atrás. Então, em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Romanos 13:1 diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos diz: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, irmãos, aqui acaba o versículo, tá? Mas as autoridades elas foram ordenadas por Deus para o nosso benefício ou para a nossa correção, tá claro? Então, mas não deixa de ser constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, é o que Paulo deixa bem claro aqui, escrevendo aos Romanos. Jesus também ele nos deu esse exemplo lá em Mateus capítulo 22, do 17 ao 21, quando ele diz assim: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, países democráticos eles são regidos por uma Constituição Federal, ou seja, essa aí é a nossa carta magna, essa é a carta que não pode ser alterada. Então, nenhuma pessoa e nenhum tipo de poder está acima dela. A Constituição está acima de tudo isso daqui. Então ninguém pode violá-la. Então nós oremos pelas nossas autoridades ou pelas autoridades do nosso país e dos nossos países. Se você está vendo de um outro país também, do seu país, ore pelas suas autoridades, ore pelas nossas autoridades, oremos nós pelas nossas autoridades, por todas as autoridades que estão em eminência. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Admoesto-te, ou seja, advirto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, versículo 2,
pelos reis e por todos que estão em eminência. Olha, para quê, Valdecir? Olha, está dizendo aqui, para que tenhamos, tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então existe um propósito para isso, e o benefício também é nosso quando nós intercedemos pelas nossas autoridades. Terceiro subtópico fala sobre o direito de defesa. Então Assuero, ele não podia revogar, ele não podia voltar atrás do seu decreto, mas ele emitiu um outro. Esther capítulo 8, versículos 8, 10, 11 e 13. Estou lendo pulado assim, mas você pode ler na sequência aí, tá? Do 8 ao 13 na sequência. Eu vou ler pulado aqui para não tomar muito tempo. Então 8, 10, 11 e 13. 8. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Mas o que acontece? Agora ele vai enviar uma espécie de contra-ordem, ou seja, ele enviou uma ordem, enviou um decreto, mas agora vai ser escrito um outro decreto, porque em um decreto decretava a morte de todos os judeus. Agora nesse outro decreto vai ter o quê? Uma contra-ordem, ou seja, agora os judeus eles vão poder se defender também, porque até então não poderiam. Versículo 10. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Versículo 11. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem, se agrupassem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e também, olha só, além de se defender, eles vão poder contra-atacar também, e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças, mulheres, e que saqueassem os seus bens. Então todos que viessem contra eles, sejam mulheres, sejam crianças, sejam velhos, qualquer que seja, eles tinham autorização para poder matar, para poder acabar com eles, e também tinha autorização para saquear os seus bens. Mas lá no finalzinho da lição você vai ver que eles não saquearam. Em todas as 127 províncias eles reagiram, eles não agiram, eles reagiram a um ataque. E o que aconteceu? Eles não tomaram os despojos, nenhum deles tomou o despojo, nem Suzã e nenhuma de todas as 127 províncias. Versículo 13. E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias, nas 127, e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Que dia é esse, você lembra? Dia 13 de Adar, é isso mesmo. Então havia em todo o reino grupos que eram hostis aos judeus, grupos que não gostavam dos judeus. Em todo o reino, de um modo geral, 127 províncias, haviam pessoas que não gostavam dos judeus. Tanto que em todas elas houveram pessoas que tentaram matar os judeus. Esther capítulo 9, versículos 1 e 2, vou ler só um aqui, tá? E no 12º mês, ou no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, ou seja, passou, o decreto foi emitido, o decreto de Ramã foi emitido, depois esse contra-decreto também foi emitido, aí chegou a data marcada, o dia 13 de Adar havia acabado de chegar, então era o dia que ia se executar ambos esses decretos. Então no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, ou seja, tomar posse deles, tornar-se senhores deles, o que aconteceu? Sucedeu o contrário, sucedeu o oposto, porque os judeus foram os que se assenhoreavam dos que os odiavam. Então, mas pensa bem, os judeus estavam se vingando. Não era uma vingança gratuita, não era uma vingança indiscriminada. Pelo contrário, era autodefesa. Eles não estavam saindo por aí atacando todo mundo. Eles se reuniram e se prepararam. Quando eles recebiam o ataque, eles contra-atacavam também. Foi dessa forma que aconteceu. Esther capítulo 8, versículo 17 diz: também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes, dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, tá vendo? Até as pessoas que não eram judeus, elas se fizeram judeus, elas se passaram por judeus. Por quê? Porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então aconteceu o contrário do que os inimigos estavam esperando, conforme nós já lemos, né? Mas Esther 9, 3 e o 4, eu vou ler só o 3, tá?
diz assim: e todos os líderes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, então todas essas pessoas aqui, ó, auxiliavam os judeus, não auxiliavam o povo, os demais povos, não, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Olha só, Mardoqueu se tornou grande, então o temor de Mardoqueu tinha caído sobre toda essa liderança de todas as províncias, inclusive aqui no palácio também. Aí qual que é o relatório? Ester capítulo 9, versículos 11 a 16. Esse aqui nós vamos ler todo, tá? No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, que era onde estava o palácio, que é onde estava Ester, que é onde estava Mardoqueu. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Você prestou atenção aqui? Quem está falando essas palavras aqui é o próprio Assuero, é o próprio rei, tá? Então, ó, mataram e destruíram 500 homens aqui na fortaleza de Suzã. E os 10 filhos de Ramã também foram mortos, né? Nas mais províncias do rei, o que teriam feito? Aí ele faz uma pergunta: o que eles teriam feito nas demais províncias se só aqui foram mortos 500 pessoas? Aí ele continua também, né? Ramã, qual é, pois, a tua petição? O rei continua falando. Qual é, pois, a tua petição? Falando para Ester, novamente, né? Qual é a tua petição? E dar-se-te-á. Se você pedir, eu vou te dar. Ou, qual ainda é o teu requerimento? Lembra lá atrás daquelas duas perguntas? Petição e requerimento? O rei novamente está fazendo as perguntas para ela. E far-se-á. Qual é o teu requerimento? Eu vou fazer. Se você pedir, eu vou fazer. Então, as duas perguntas, ou seja, as mesmas perguntas. Então disse Ester, versículo 13: se bem parecer ao rei, pode ver que ela continuou humilde, ela continuou simples, ela não se exaltou, ela não achou que ela era tal, ela continuou simples. Cadê o versículo que nós paramos aqui? Se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se achem em Suzã, que, olha só, primeira resposta da pergunta do rei, também se façam amanhã, conforme ao mandado de hoje. Aí segundo, e pendurem numa forca os 10 filhos de Ramã. Ou seja, as duas respostas de Ester, que na verdade são os dois pedidos de Ester referentes às duas perguntas do rei Assuero. Os filhos de Ramã já estavam mortos, ainda assim, os 10 foram pendurados numa cruz, pendurados numa forca. Os 10 foram pendurados numa forca para todo mundo visse, para que todo mundo notasse: quem é contra os judeus vai acabar desse jeito também. Que mais? Versículo 14 agora. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. 15. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14. Lembra? A data era dia 13 de Adar. Agora passou um dia, Ester tinha pedido, né? Então no dia 14 também. Agora foram 2 dias. No dia 14 de Adar, e mataram em Suzã 300 homens. No dia 13 mataram 500. No dia 14 mataram 300 homens. Porém, olha só, ao despojo não estenderam a mão. Ao despojo não. E o 16, também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso de seus inimigos e mataram dos seus inimigos 75 mil. Olha só, então no reino todo foram mortos 75 mil. Só em Suzã foram 500 no dia 13 e mais 300 no dia 14. Então um total de 800 só em Suzã, só na capital. Só que ó, quando está falando aqui ó, e mataram dos seus inimigos 75 mil, vem um porém aqui também, novamente. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Ou seja, eles não estavam fazendo por vingança, não estavam fazendo por ódio, eles estavam fazendo simplesmente para se defender. Tanto que, ao despojo, nem em Suzã, nem nenhuma das 127 províncias, eles estenderam a sua mão para o despojo. O resumo desse tópico diz que a rainha Ester suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. Aí entra o segundo tópico que diz: a rainha Ester escreve boas notícias para o seu povo. Primeiro subtópico, a comemoração dos judeus. Então, o dia de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. Ester capítulo 9, versículos 20 a 22, também do 36 ao 27, mas nós vamos ler só do 20 ao 22. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. 21. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos,
como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. 26. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus, 27 eu estou lendo agora, tá? E tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme o que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado, todos os anos. Então isso aqui foi um decreto também que foi dado, foi enviado para todos os judeus, que no dia 14 e no dia 15, Valdecir, não era dia 13 e 14? Sim, o decreto diz respeito ao descanso. Então no dia 13 eles guerrearam, no dia 14 eles descansaram. Em Suzã, guerrearam no dia 13 e 14, aí no dia 15 eles descansaram. Então no dia 14 e no dia 15 se declarou que eles estariam descansando, seria um feriado a nível nacional para todos os judeus. Saiu direito aí? Judeus, para todos os judeus, acho que não saiu direito. O segundo subtópico fala sobre a carta e o decreto de Ester. Então Ester e o primo, que também era seu pai, seu pai que a criou na verdade, escreveram uma segunda carta confirmando a instituição da festa do Purim. Então Ester capítulo 9 versículo 32 diz: e o mandado de Ester estabeleceu os sucessos daquele Purim e escreveu-se no livro. Que livro? O livro das crônicas do rei. Então foram 2 dias de comemoração, agora é um decreto real. Então eles simplesmente comemoraram. Agora está escrito no livro do rei, agora foi decretado, agora é uma ordem, um decreto real e também não se pode revogar. Então a festa ela entrou definitivamente no calendário judaico e ela é comemorada. Até quando foi acontecer? Não, até os dias de hoje, até a atualidade eles continuam comemorando o Purim, dia 14 e 15 de Adar. O terceiro subtópico fala sobre a exaltação de Mardoqueu. Então Assuero ele conhecia Mardoqueu, não era um estranho para ele não, tá? Mas ele não sabia do parentesco que ele tinha com a rainha Ester, não sabia que ele havia criado ela, ele não sabia. Então até quando? Até o momento em que Ramã foi denunciado. Ester capítulo 8 versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester. O rei Assuero deu para a rainha Ester a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que ele era. O que ele era? Ele era o pai dela, ele era a pessoa que a criou. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e o deu a Mardoqueu. E Ester o encarregou Mardoqueu da casa de Ramã. Ester havia ganhado a casa de Ramã, os bens de Ramã para ela, que não eram poucos. Lembra quando ele deu de oferta para poder consumar esse ato da morte dos judeus? Pois é, 2/3 de toda a entrada anual do reino de Assuero. Então pensa bem, 127 províncias, tá, o camarada ele só deu de oferta para isso. Então ele tinha muito mais do que isso. E isso aí foi tudo para a mão de Ester. Ester colocou na mão de Mardoqueu para que Mardoqueu administrasse. Então depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, que ocupou o lugar que era de Ramã. Ester capítulo 10 versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Quem que era o segundo? Não era o Ramã? Pois é, então ele foi o segundo depois do rei Assuero. E ele também era grande entre todos os judeus. E ele também era estimado pela multidão de seus irmãos. E ele procurava fazer o quê? Procurava fazer o bem para o seu povo. E também trabalhava pela prosperidade de todos os da sua nação. Lógico, bem como de toda a nação de Assuero. Por isso que ele era querido por todos, querido e temido por todos. O relato bíblico encerra com esse testemunho de Mardoqueu. Então pensa bem, são 10 capítulos no livro de Ester, e o capítulo 10 são só 3 versículos. Então para ler esse livro é muito rápido, é muito fácil, bem como o de Ruth, que são só 4 capítulos. Então você lê isso num dia só, dá para ler tudo, ele já faz um resumo de toda essa lição que nós passamos para vocês nesse trimestre todo. Então aí o propósito de Deus ele é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Deus quer te usar em todas as áreas da vida. Olha o que diz 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então tudo que nós vamos fazer, temos que fazer para a glória de Deus. O nome do Senhor tem que ser glorificado.
Resumo desse tópico diz que a rainha Esther emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa. E o terceiro tópico fala sobre a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Primeiro subtópico, uma mulher notável. Então Mardoqueu e Esther, eles exerceram um papel relevante no Império Persa. Não foi preciso disputa, não foi preciso inversão de papéis, inversão de valores. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha, ela soube ser humilde, ela soube ser prudente, ela soube também ser muito equilibrada. Então a forma como se dirigia e honrava o rei, no caso Assuero, ela contrastava com a atitude irreverente de Vasti, que foi completamente desonrosa para com o rei. O segundo subtópico fala sobre a banal guerra dos sexos. Então, guerra dos sexos aqui está falando que é uma banalidade. Deus não entra em disputas banais, tal como guerra dos sexos, que visa o quê? Instigar ódio, instigar aversão entre homens e mulheres, um ficar odiando o outro com machismo, com feminismo. Então o Criador ele nos fez macho e fêmea. Então com constituições e papéis distintos, diferentes uns dos outros, os quais estão claramente revelados nas Escrituras, na Palavra de Deus. Está revelado tudo isso que o Senhor quer de cada um de nós, tanto do homem quanto da mulher. Gênesis 2:15 e 18 diz assim: ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. O que é lavrar? Lavrar é revolver a terra, ó, de baixo para cima, vai tirando assim, ó, de baixo para cima, vai revolver. O que está embaixo passa para cima, o que está em cima passa para baixo. Então isso é lavrar a terra, também significa arar. E o que é guardar? Guardar significa vigiar para defender. Não foi isso que os judeus fizeram lá? Eles se ajuntaram e ficaram vigiando para poder se defender. Ó, também significa proteger, significa preservar, significa tomar conta, significa zelar. Então esse era o papel do homem. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, auxiliadora, idônea. O que é idônea? Idônea é adequada, idônea é apropriada. Para quem? Para ele. É uma ajudadora, é uma auxiliadora, é uma companheira para ajudar nas tarefas do homem. Depois do pecado teve uma outra mudança que nós não vamos entrar nisso aqui agora, né? Mas no final, Deus julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu leis e por essas leis Ele vai julgar a todos os seres humanos. Ninguém vai ficar de fora. Então Deus ele não é afetado por partidarismos nem por ideologias. Por isso chama homens e também mulheres para serem relevantes no mundo. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Ele chama todos para serem relevantes no mundo. E o terceiro subtópico fala sobre o contexto cristão. Então, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes na história da igreja. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e também em todo o mundo. A lição cita muitos nomes, mas eu não vou falar nenhum agora, porque senão teria que ler todos eles. O resumo desse tópico diz que a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século 21, da mulher cristã da atualidade. E a conclusão aqui é o que eu digo para vocês, com muita alegria e gratidão no meu coração, que nós estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e também de Esther. Então, acima do papel humano visto nestas histórias, a providência divina ela é contemplada desde o início até o fim de ambos os livros. Então o Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo, tanto naquele tempo, mas ele continua agindo ainda agora, ele continua na atualidade, e ele vai continuar agindo até que a igreja seja arrebatada, até que o propósito de Deus seja cumprido nessa terra. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, o nosso próximo trimestre, se assim Deus nos permitir.